Glória a Deus, glória a Deus. Pode se sentar. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Você que nos visita nessa noite, seja muito bem-vindo. Nossa casa ama receber gente nova. Que você se sinta à vontade, que você se sinta em casa e que o Senhor possa te alcançar nessa noite. Queridos, fim de ano está chegando. Já estamos aí há poucas semanas de 2025. E eu quero dizer para você que na semana que vem é 22, né? Semana que vem nós vamos ter aqui um culto especial de Natal, né? Vamos ter aqui coral, vamos ter tudo acontecendo aqui. Então você vem e participa do nosso culto especial de Natal. No dia 31, irmãos, nosso culto da virada, tá bom? Não passe virada em nenhum outro lugar. Deixa eu te contar um negócio. Eu fui passar a virada fora da igreja uma vez e me arrependi amargamente, porque o melhor lugar para você estar, para inaugurar o seu 2025, é aqui na casa do Senhor. Por isso eu te espero no dia 31, gente, não vai errar a data do culto da virada, pelo amor de Deus. 31 de dezembro, a partir das 20 horas, então nós estaremos aqui nos reunindo, 4 horas de culto, gente. Vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Lembrando também que na terça, no dia 24, nós não teremos culto aqui. A nossa terça pastoral não estará acontecendo na terça, dia 24. Você vai para sua casa, você vai cear com a sua família, vai ter comunhão com a sua casa, e aí você não vai ouvir o pastor Marcos pregar na terça-feira, você vai pregar na ceia de Natal a mensagem a respeito de Jesus Cristo. Então leve essa mensagem para sua casa, para sua família, e no dia 24, para a gente não ficar órfão, eu vou preparar alguma coisa com o time da mídia aí, para a gente lançar uma mensagem nas redes sociais, no YouTube. A gente faz uma mensagem gravada especialmente para esse dia, mas não deixe de se reunir em família. Tem pessoa que diz assim: mas não é a data que Jesus nasceu. Não importa, toda desculpa para falar de Jesus é uma boa desculpa. Então, se tem uma data para falar do nascimento dele, ao invés de você ficar brigando com data, vai lá e fala de Jesus para sua família, e para de perder tempo com besteira e com bobeira, e aproveita para comer muito também. Tudo que você não comeu o ano inteiro, você come na ceia de Natal também. Vai ser feliz na vida, para de ficar ouvindo esse monte de gente amargurada que tudo quer botar problema. Amém? Fiz um desabafo aqui antes de eu pregar. O pessoal é muito chato. Mas vocês são gente boa. Vamos nos colocar de pé, vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. A partir do versículo 4. Pergunta para quem está do seu lado assim: quantos versículos você leu hoje? Aí você responde: nenhum, 1, 2, 3. Fala assim: porque agora nós vamos ler 10. E talvez seja 10 vezes mais do que você leu hoje. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 4, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Presta atenção que não é a Babilônia que transporta, é Deus que os faz ser transportados. Edificai as casas e habitai-as, plantai jardins e comei do seu fruto. Tomem mulheres, gerem filhos e filhas. Tomem mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Deixa eu colocar na nova tradução do pastor Marcos: cuidado com as profetadas, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar.
Agora vem o versículo central da nossa mensagem de hoje. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperam. Então me invocarão, irão e orarão a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Vamos orar. Senhor, se a Tua palavra, Espírito Santo, já estaríamos plenamente cheios, se somente a gente lesse o texto e fosse para casa e meditasse nesse texto, mas o Senhor ainda quer falar conosco nessa noite. Por isso, ó Pai, flui através do que vai ser ministrado aqui nessa noite. Não há capacidade em mim, não há oratória suficiente que possa convencer as pessoas, mas há o poder do Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso agora, diminui todo eu, e que o Teu Espírito somente apareça e fale a Tua igreja, que a Tua palavra, bem lida, bem interpretada e bem aplicada, possa ser bênção e direcionamento para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar, bate na mão de 3 pessoas que está do seu lado e diz assim: você ainda não sabe, mas Ele já sabe. Não, você ainda não sabe, mas Ele já sabe. Você ainda não viu, mas Ele já criou. Você ainda não viveu, mas já está feito. Aleluia! Glória a Deus! Estamos falando de um homem chamado Jeremias. E um homem que deixou um legado de ser um profeta chorão. Imagina você, Vitão, se levanta como um profeta e 2000 anos depois o povo ainda está te chamando de chorão, né? Esse é o legado do profeta Jeremias. Porque é um homem que sofre a sua vida inteira, é um homem que vive o lamento em toda a sua história, é um homem que vê o antes, o durante e o depois do sofrimento da sua nação. Ele vê a sua nação indo em cativeiro, o templo sendo destruído, e todo esse contexto o torna no profeta chorão, porque 2 livros foram escritos por ele. Primeiro, o livro que leva o seu nome, o livro de Jeremias, e o segundo, o livro de Lamentações, em que Jeremias escreve 5 ou 4 ou 5 cantos fúnebres a respeito da sua nação. Para mim, dentro do livro de Lamentações, há um dos versículos mais belos das Escrituras Sagradas, que é quando Jeremias parece estar perdendo a batalha para a depressão, quando Jeremias parece estar perdendo a batalha para a destruição, e ele diz: a minha alma está cansada e ela se destrói, ou ela se vai dentro de mim, o desejo de morte me toma. Mas aí no versículo seguinte ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a grande pergunta que fica é: como é que um homem que sofre a sua vida inteira consegue ainda se manter de pé e profetizar no nome do Senhor? E Jeremias nos dá a resposta no início do seu livro, quando ele diz assim: olha, eu falei que eu ia parar, eu falei com Deus que não dava mais para mim, eu falei que eu não ia pregar mais, porque eu prego, o povo não ouve, mas havia um fogo que ardia dentro de mim, e esse fogo não me permitiu parar. Por isso nessa noite eu quero pregar para algumas pessoas que estão aqui, e você viveu um ano de Jeremias, você viveu um ano de choro, você viveu um ano de más notícias, você viveu um ano de destruição, mas de alguma forma você está aqui nessa noite, de alguma forma o fogo que está dentro de você não se apagou, de alguma forma o Espírito Santo te manteve de pé. E nessa noite, para os Jeremias que estão aqui, eu quero te dizer: você ainda não viu, mas Ele já criou. Você ainda não sabe, mas Ele já sabe. Você ainda não está vivendo, mas Ele já tem um plano para a sua vida. Porque Jeremias, mesmo diante de uma vida de sofrimento, ele ainda consegue enxergar a vida da perspectiva das coisas que Deus tinha para ele.
Então a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite é que hoje você tem uma escolha para o seu 2025. Você pode enxergar o seu ano pela lente da dor ou pela lente do seu destino. Você pode enxergar o seu 2025 pelas lentes das dificuldades, ou você pode enxergar o seu 2025 pelas lentes de Deus. Você pode enxergar o seu 2025 pela lente da perda ou pela lente do propósito. Essa é uma escolha que você vai fazer. E a escolha de Jeremias foi: eu não vou olhar para a minha situação, mas eu vou enxergar o meu futuro da perspectiva daquilo que Deus tem para a minha vida. Jeremias, no meio de tanto sofrimento, ele ainda consegue enxergar o Deus que tem um plano para a sua vida. No meio do seu sofrimento, ele consegue enxergar que Deus tem um projeto para ele. Me parece muito com a história de um homem chamado Jó, que no meio das suas chagas e das suas perdas, ele diz: pois eu sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. É interessante que essa oração de Jó não é feita na sua bonança, na sua boa vida. Essa oração de Jó, ela é feita depois de Jó perder os seus filhos, ela é feita depois de Jó perder sua casa, sua família, depois de Jó perder a sua saúde, depois de Jó perder todos os seus bens. Então no final do seu livro, depois de conhecer a Deus, ele entende: o momento é de sofrimento, mas o plano é de glória. Então eu sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então o sofrimento estava no plano de Deus, mas há uma glória muito maior reservada para mim, que também está no plano de Deus. É interessante porque a gente quer experimentar as vitórias sem passar pelo processo. E aí na vitória a gente diz: é o plano de Deus. Mas no processo a gente diz: é o diabo. Não é? Na vitória a gente diz: é o propósito de Deus. Mas na provação nós dizemos: Satanás se levantou contra a minha vida. Não, o Deus que tem um plano não permite que Satanás seja o diretor da sua vida. O Deus que tem um plano controla cada passo, cada perda, cada lágrima, cada choro. Mas Ele está preparando para você um futuro de uma glória que é maior do que tudo isso. Eu só quero te fazer enxergar 2025 da perspectiva do plano de Deus para a sua vida. Eu sei que você chorou muito em 2024, eu sei que a economia do país está uma loucura, eu sei que as coisas estão acontecendo, mas deixa eu te falar uma coisa: isso não muda o plano que Deus tem para nós. Não há domínios, não há economias, não há poderes, não há guerras, não há armamentos suficientes para estragar o plano de Deus. E Jeremias consegue entender isso. Jeremias consegue entender essa perspectiva, porque o povo vai cativo para a Babilônia e Jeremias envia uma carta para eles. E tão importante quanto a mensagem, Vitão, é o mensageiro. Tão importante quanto a mensagem que ele manda é através de quem ele manda. E o texto me mostra no versículo 3 que Jeremias entrega a carta na mão de um homem chamado Elasa. Elasa significa Deus fez. Não Deus faz, não Deus vai fazer, não Deus pode fazer, não Deus quer fazer. Não, Elasa significa Deus fez. Sabe o que Jeremias está dizendo para esse povo? A mensagem profética ainda não chegou até você, mas Deus já fez. A palavra ainda não chegou, a mudança ainda não chegou, a situação ainda não mudou, mas Ele já fez. Mas já está feito. Eu mando na mão de um mensageiro para te dizer: o que está escrito aqui, a palavra que foi liberada, não é que Deus ainda vai fazer, Ele já fez, já está feito. Então eu quero dizer para você nessa noite: não é uma questão de se, é uma questão de quando. Cutuca quem está do seu lado e fala assim: não é se, é quando. Ah, pastor, mas eu tenho uma promessa. Será? Ah, se Deus, não é se há uma palavra liberada da boca de Deus, não tem se mais, porque Ele não vai fazer, Ele já fez. Então não é se, é quando.
Então Elasa está levando uma mensagem daquilo que Deus vai fazer, que Israel ainda vai ver, mas na verdade Elasa está mostrando para o povo: vocês aqui estão vendo uma palavra de futuro, mas o futuro que vocês vão ler aqui, Deus já fez, já está pronto, já está preparado. Então não é mais uma questão de se, é uma questão de quando, em que momento Ele vai fazer. É interessante porque essa carta começa com uma perspectiva muito esquisita, porque o povo está na Babilônia, está cativo, está sendo escravizado, maltratado, sofrendo preconceitos, rejeição. O povo está chorando, talvez como foi o seu 2024. Mas aí Jeremias fala assim: aí na Babilônia, não é quando voltar para Jerusalém não, aí na Babilônia construam casas. Aí na Babilônia, no lugar do seu cativeiro, se case, tenha filhos, gere família, trabalhe, prospere. O que Jeremias está dizendo é: antes de Deus mudar a sua geografia, Ele vai mudar a sua perspectiva. Ah, mas eu estou na Babilônia. Ah, mas eu ainda estou cativo. Ah, mas a depressão ainda está me assolando. Ah, mas a crise financeira ainda não passou. Meu casamento ainda não melhorou. Mas antes da geografia mudar, antes da situação mudar, você muda. Aprenda a prosperar na Babilônia. Aprenda a ser bem sucedido na Babilônia. Presta atenção, eu já preguei sobre isso aqui, mas eu preciso repetir. Deus promete a Davi um palácio, mas leva Davi para a caverna. Só que na caverna, Davi não vira um homem das cavernas, é a caverna que vira o palácio de Davi. Porque Davi entendeu: a minha geografia não é o palácio, mas a minha realidade já é de rei. A minha geografia não é a coroa, mas a minha realidade, a minha unção já é de rei. O Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui: você não está vivendo a realidade que você queria, na geografia que você queria, no momento em que você queria, mas dentro de você já há uma unção de profeta, já há uma unção de rei, já há uma unção de pastor, já há uma unção do Senhor dentro do seu coração. Por isso, antes de mudar sua localidade, Ele vai mudar a sua perspectiva. Ah, o pessoal, chega a carta lá, aí o pessoal fala assim: é agora, Kaique, que a gente volta para Jerusalém, que beleza. Aí ih, rapaz, ele está mandando a gente prosperar na Babilônia. É sério, Senhor, que é para eu seguir em frente no meio do meu luto? Sério, Senhor, que o Senhor quer que eu continue ajudando pessoas no meio dessa crise financeira? É para eu continuar investindo no meu casamento, mesmo no meio dessa crise? Não, primeiro o Senhor muda minha esposa, meu marido, depois eu mudo com ele. Eu não quero prosperar aqui. Eu não quero ser bem sucedido aqui. É sério, Senhor, que minha empresa fechando, o Senhor quer que eu continue indo para o meu trabalho com alegria todos os dias? Sério, Senhor, que eu não recebo uma oportunidade no ministério, o Senhor quer que eu continue servindo pessoas? Eu não quero prosperar na Babilônia. E muitas vezes essa é a nossa perspectiva. A gente não quer ser próspero no lugar que a gente não quer estar, mas muitas vezes é nesse lugar que o Senhor vai nos prosperar. Então o Senhor está dizendo assim: talvez o lugar não é o ideal. Talvez você foi chamado para pregar nas multidões. Talvez você foi chamado para pregar para pessoas, mas hoje o seu lugar é no banquinho aqui, ó. Hoje você está aqui. Você foi chamado para pregar para pessoas, mas hoje você está aqui. E qual vai ser a sua atitude quando você estiver aqui? O palco ainda não é seu lugar, mas onde está posicionado o seu coração? Talvez a geografia de Deus ainda não é a sua geografia, mas será que a mesma entrega que você tem na Babilônia, você vai ter em Jerusalém? Será que a mesma dedicação que você tem na Babilônia, você vai ter em Jerusalém? O Senhor está dizendo: não é uma questão de geografia, é uma questão de entrega. Você precisa entender que mesmo na Babilônia o Senhor não te abandona. O salmista Davi, ele entende isso muito bem, porque ele diz assim, ó: se eu subir aos céus, lá tu estás, mas se eu descer ao mais profundo abismo e fizer da minha cama o inferno, lá o Senhor também está. O que Davi está nos dizendo é que nos montes e nos vales,
o Senhor está conosco. Então presta atenção, não viva a sua vida ou não meça a sua entrega baseado na sua situação. Não viva a sua vida, não meça os seus esforços baseado no que você está vivendo. Não, viva a sua vida na perspectiva de que se eu estou no alto monte, Deus está comigo. Então não importa se eu estou sendo exaltado, essa exaltação não entra no meu coração. Mas agora, se eu estiver no mais profundo vale, eu também não desisto. Por quê? Porque o mesmo Deus que estava comigo lá em cima, está comigo aqui embaixo. Então, se a situação é de vale, eu vou prosperar no vale. Se a situação é de luto, eu vou prosperar no luto. Se a situação é de choro, de lágrima, de perda, de qualquer crise que venha, então eu vou aprender a lidar com toda e qualquer situação. Ah, pastor, ainda não concordo com esse negócio, ainda não entendi muito bem. Vou te dar um exemplo para você, para ficar bem fresquinho na sua cabeça. O apóstolo Paulo, você já ouviu esse texto várias vezes. Ele escreve em Filipenses 4:13: eu posso todas as coisas naquele... Aí você já ouviu algum pastor pregar assim, ó: compra um carro, pastor Felipe, porque Deus te fortalece. Compra uma casa porque Deus te fortalece. Não é assim? Só que não é isso que Paulo está dizendo. Porque Paulo escreve a carta aos Filipenses na cadeia. Ele está preso. E aí ele escreve assim, ó: eu sei o que é ter liberdade, e eu sei o que é estar preso. Eu sei o que é ter em abundância, e eu sei o que não é ter nada. Eu sei o que é ter amigos, eu sei o que não é ter ninguém. Mas eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu quero te dizer uma coisa: nos montes Deus te fortalece, mas nos vales Deus te fortalece. Quando Davi escreve o Salmo, se eu não me engano, 19, ele diz assim, ó: os céus proclamam a glória de Deus. E aí você se pergunta, por que Davi escolhe os céus, pastor Joanes? Por que ele escolhe os céus? Ele podia falar assim, ó: uma pedra na cabeça de um gigante, derrubar um gigante, proclama a glória de Deus. Um pastorzinho de ovelhas virar rei, proclama a glória de Deus. Um homem estar sentado diante de um rei com uma lança e ele com uma harpa, não morrer, proclama a glória de Deus. Um menino matar leões e ursos, proclama. Davi tinha diversas situações da sua vida que poderiam ser uma proclamação da glória de Deus, mas ele escolhe os céus, porque ele entendeu que os céus era a única coisa constante na sua vida. Ele sabia que no dia da vitória ele olharia para os céus e certamente, não importa quão escura era a noite, o dia amanheceria. Nos dias das suas maiores vitórias, ele olhou para o céu e a noite veio e o dia amanheceu. No dia da sua maior derrota, em que ele trai o seu soldado e ele toma a mulher de Urias, e aí ele vai e olha para os céus e adivinha, a noite passa e o dia chega. Quando ele chora a morte do seu filho, a noite passa e o dia chega. Quando ele é proclamado rei, a noite passa e o dia chega. Então Davi entendeu que a única coisa que proclama a glória de Deus é a constância da presença de Deus com ele. Ele falou assim: nos meus maiores dias eu vi a glória de Deus, e nos meus piores dias eu vi a glória de Deus. E aí ele nos ensina, porque um dia constrói declaração a outro dia, ele escreve. E dia, numa linguagem poética, que é a linguagem de Salmos, nos fala sobre bons tempos, sobre tempos de alegria. Choro pode durar uma noite, mas pela manhã virá a alegria. Então a noite remete a tempo de choro, mas o dia a tempo de alegria. Então Davi está nos ensinando que quando é tempo de alegria, nós construímos declarações. Deus é bom, Deus está comigo, Deus faz milagre, Deus é poderoso, Deus ele tem escape, Deus é Deus de provisão. Isso a gente constrói nos dias bons. E nos dias maus, pastor, Davi nos ensina que a noite ensina sabedoria para outra noite. É por isso que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque até quando a gente perde, a gente aprende. Então nos dias bons você constrói declaração, mas no dia mau você gera sabedoria. Nos dias bons você gera declarações: Deus é bom, Deus é fiel, Deus faz, Ele é maravilhoso. Mas no dia mau, o Senhor vai gerar em você sabedoria.
Por isso, se o tempo é de Babilônia e de cativeiro, meu irmão, aprenda a frutificar no cativeiro. Porque Jacó só teve filhos com Raquel quando ele aprendeu a frutificar com Lia. Se ele não frutifica com Lia, ele não teria filhos com Raquel. Então presta atenção, aprenda a frutificar nos lugares que você considera não ideais. Pastor, minha empresa ainda não está do jeito que eu queria. Pastor, meu casamento ainda não está alinhado da forma que eu queria. Meu ministério está longe do ideal. O meu escritório, o meu consultório está longe do que eu desejava. Aprenda a gerar frutos nestes lugares. Porque antes de mudar a sua geografia, o Senhor vai mudar a sua perspectiva. E olha, presta atenção, porque as recomendações de Jeremias vão ficando piores. Ele diz assim, ó: e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro. Aí você fala assim, a gente está preso, a gente está sendo maltratado, rejeitado, tendo que trabalhar para os outros, igual um escravo. E aí o Senhor nos manda procurar paz neste lugar. É neste lugar mesmo, Senhor? O Senhor não tem um lugar de paz para levar a gente, não? O Senhor não me leva para um lugar de paz? É o Senhor nos ensinando que a paz não está em lugares, a paz está nele. Porque presta atenção, ele diz assim, ó: procurai a paz para onde vos fiz transportar. Então onde está a paz? Na cidade? Não. Na geografia? Não. No tempo? Não. Na estação? Não. A paz está na certeza de que eu não estou no lugar que eu queria estar, mas eu sei que foi Deus que me trouxe até este lugar. Então é melhor eu estar no lugar onde Deus quer do que no lugar onde eu quero. Porque presta atenção, quando o povo de Israel está peregrinando no deserto, o Senhor fala para Moisés assim: Moisés, é o seguinte, eu cansei desse povo, chega, para mim chega. É o seguinte, vocês vão até a terra, vocês vão chegar lá, eu vou garantir que vocês vão herdar a terra, mas eu não vou mais. Eu vou ficar por aqui mesmo, senão eu vou matar esse povo. E para nós, muitos de nós, e eu me incluo, lógico, beleza, vou chegar na promessa, a terra que mana leite e mel, pode mandar, Senhor, está tranquilo. Melhor ainda que a gente não morre, vamos lá. Mas Moisés entendeu algo que a gente não entendeu. E Moisés vira para o Senhor e diz assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Sabe o que Moisés está nos ensinando? Que é melhor o deserto com a presença do que a terra que mana leite e mel sem a presença. É melhor o deserto com Deus do que uma terra próspera sem Ele. É melhor passar dificuldade com Deus do que prosperar sem Ele. É melhor você tá numa dificuldade, mas sabendo que Deus está com você, do que você está na prosperidade e Ele não está com você. Porque o Senhor ensina a Asaf o seguinte, que a prosperidade do ímpio, ela dura só por um momento. E a equação é inversa com aquele que crê em Deus. Se a prosperidade do ímpio dura só por um momento, a dificuldade do crente dura só por um momento. Nós vivemos momentos de dificuldades, mas o Senhor nos leva a viver o seu propósito. Então presta atenção, não busque paz naquilo que você está vivendo. Busque paz no Deus que te dá vida todos os dias. Busque paz no Deus que controla a sua história e que está com você. Aí presta atenção, porque quando Israel vai cativo para a Babilônia, muitos profetas começam a se levantar. Assim diz o Senhor, será só por um momento, vocês logo voltarão. Assim diz o Senhor, e falando aquilo que Israel queria ouvir. Não construam casas, porque não vai demorar muito, vocês vão voltar para Jerusalém. O Senhor vai restituir vocês. Aí Jeremias fala assim: não dei ouvido a esses profetas, porque presta atenção, até bênção fora do tempo de Deus vira maldição. Até aquilo que vem para nos abençoar fora do tempo certo se torna maldição na nossa vida. Um casamento fora do tempo pode se tornar um divórcio. Presta atenção nisso.
Se ainda não é tempo, não faça. Abrir uma empresa fora do tempo pode se tornar um local que vai à falência. Então presta atenção no que o Senhor está dizendo. Vai ser um tempo de sofrimento, mas não dá ouvido a profeta apressado não. Aprenda a entender e respeitar o meu tempo para a sua vida, o Senhor está dizendo. A promessa é boa, a palavra é boa, o cativeiro vai durar pouco tempo, mas a palavra do Senhor está dizendo, não! Eu tenho um tempo maior para te tratar, eu tenho um tempo maior para cuidar de você, eu tenho um tempo maior para te curar, eu tenho um tempo maior para permitir que você continue vivendo nessa situação, para quando você chegar no lugar que eu tenho para você, você não vá apenas lá para falir ou para falhar, mas você chegue lá tendo a certeza de que o processo te amadureceu. Porque Jacó tinha promessa, gente, que Esaú ia servi-lo. Só que ele não respeita o tempo de Deus. E aí ele compra a primogenitura do irmão, engana o pai, pega a bênção do pai. E aí quando ele fala assim, a promessa cumpriu. Aí ao invés de Esaú servi-lo, Esaú quer matá-lo. Porque até a promessa fora do tempo de Deus pode acabar nos matando. Então calma, se ainda não aconteceu, é porque ainda não é o tempo de Deus. O Senhor está dizendo para alguém aqui, certamente que no tempo certo, eu vou abrir as portas do cativeiro que está te prendendo e te trazer para uma nova realidade. Para você pode parecer que é tarde demais, mas deixa eu te contar um segredo, para Deus nunca é tarde demais. Jesus está lá ensinando e os discípulos falam assim, Jesus, já está tarde demais. As lojas vão fechar, o povo vai para casa com fome e ainda vão falar mal do Senhor, que o Senhor ficou falando demais, não tinha nenhuma loja aberta para eles comprar pão. Aí Jesus fala assim, dê a eles de comer. Quando Zacarias entra para servir ao Senhor no templo, ele entra e aí o anjo fala assim, Deus vai te dar um filho. Aí ele fala, não, já está tarde demais. Aí o anjo fala para ele, tudo que eu estou te falando vai acontecer no tempo certo. Para Deus não existe tarde demais. Se ainda não aconteceu, é porque está no tempo certo. Agora presta atenção no versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperam. Talvez por isso Salomão tenha dito que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Presta atenção, porque tudo que Israel sabe e conhece é sofrimento. Tudo que Israel sabe e conhece é dificuldade. Tudo que Israel sabe e conhece é choro, destruição. Tudo que Israel sabe e conhece é falência. Então, pastor, no que eu me firmo? Opa, o diabo está querendo me derrubar aqui. Não é o carpete rasgado não, é o diabo. É assim que a gente faz com a vida, né? Pastor, aonde eu me firmo? Porque se eu for me firmar no que eu estou vivendo, eu vou cair. Pastor, aonde eu me firmo se a minha realidade é de destruição? Aonde eu vou firmar a minha confiança se a minha realidade é de choro? Se a minha realidade é de pecado? Se a minha realidade é estar afastado do Senhor? Não se firme naquilo que você sabe, se firme naquilo que Ele sabe. Não é o que você sabe, é o que Ele sabe. Não é o que você conhece, o que você está vivendo, é a vida que Ele tem para você. Não é o que você planejou para a sua vida, é o plano que Ele tem para você. Eu acho lindo porque Deus, Ele não diz, eu conheço os sonhos que tenho sobre vós, porque sonho, às vezes a gente tem, mas não tem plano para executar. O que Jesus está dizendo é, o que eu tenho para você não é algo abstrato, que talvez você vai chegar lá, não, já está tudo planejado. Eu já tenho um plano de execução para fazer o que eu tenho para a sua vida. Não está na esfera do sonho, não está na esfera da visão, está na esfera do plano. O Senhor está dizendo assim, eu não sei o que você pensa, mas o que eu penso sobre você é te dar um fim de paz e não de guerra.
Eu não sei o que você pensa, talvez você chegou aqui pensando em tirar sua própria vida, mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você. Talvez você chegou aqui nessa noite pensando em desistir do seu casamento, mas o Senhor está dizendo: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você. Talvez você chegou aqui nessa noite pensando em desistir do seu ministério, mas o Senhor está dizendo: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você. Não é o que você pensa, é o que eu sei sobre a sua vida. Não é o que você acha, é o plano que eu tenho para você. Não é o seu presente que vai determinar o seu futuro, é o seu Deus. Quem olha para o seu presente e vê falência, não enxergou que tem um Deus que tudo pode, planejando o seu futuro. Quem olha para o seu presente e diz assim: vai ser só mais um drogado, não sabe que tem um Deus que pode entrar na história e mudar a história. Quem olha para você e diz assim: vai ser só mais uma estatística de divórcio, não sabe que tem um Deus que pode entrar na história e mudar a história. Quem está olhando para você e fala assim: vai ser só mais um que nunca vai entrar na faculdade, não sabe que tem um Deus na sua vida que pode mudar e que vai mudar a sua história. Eu quero ser Elasa na sua vida nessa noite e te trazer uma carta profética do Senhor para te dizer que Ele sabe os pensamentos e os planos que tem sobre a sua vida. Obrigado, amigo. Ele sabe os projetos que Ele tem para você. E presta atenção, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E olha só o que o Senhor diz: então vocês me invocarão, e irão, e orarão a mim, e eu vos ouvirei. Presta atenção nisso, porque às vezes a gente invoca, mas não vai. A gente ora, mas não se move. Essa palavra, irão, é o Senhor dizendo para a gente assim: enquanto você clama, vai para cima, meu irmão. Você está clamando para Deus restaurar seu casamento, mas não está investindo nele. Você está clamando para Deus prosperar seu negócio, mas não passa tempo no seu negócio. Acorda 10 horas da manhã, vai a hora que quer. Já viu aquele estabelecimento que tem assim: às vezes abre às 8, às vezes abre às 9, às vezes às 10, às vezes nem abre. Você está assim, aí você fala: Deus, prospera o meu negócio. Deus fala assim: enquanto você ora, você vai. Enquanto você ora, parte para cima. Enquanto você ora, haja de acordo com a sua oração. Porque tem gente que está orando por uma coisa, enquanto ora para ir para lá, está vindo para cá. Aí Deus fala: não, meu filho, é para lá. Você não está orando para ir para lá? Então vai para lá. Você não está orando para eu fazer aquilo lá? Para que você está indo na direção diferente? Presta atenção, comece a alinhar a sua direção com a sua oração. Sua oração e sua direção precisam estar no mesmo lugar. Aquilo que você tem orado, vá para cima. É interessante porque quando aqueles 10 leprosos vêm até Jesus, Jesus fala assim: vai, se apresenta ao sacerdote. E o texto diz que enquanto eles iam, presta atenção, eles não foram curados aqui. Eles foram curados e foram, não. Ou eles foram e foram curados lá, não. O texto diz: enquanto eles iam, eles foram curados. O Senhor está dizendo para alguém aqui nessa noite: o tempo é de Babilônia. 2024 foi um ano de choro, 2024 foi um ano de cativeiro, 2024 foi um ano de dificuldade. Mas presta atenção, aquilo que você tem orado, comece a se mover. Porque enquanto você se move, eu te curo. Enquanto você se move, eu te transformo. Enquanto você se move, eu mudo a situação. Enquanto você se move, eu mudo o quadro. Enquanto você se move, eu mudo a sua história. Enquanto você se move, eu realizo o plano e projeto que tenho para você. Por isso ore, mas não pare de se mover. Invoque, mas não pare de caminhar. Por isso não pare, não fique nas suas mazelas dizendo: ai, coitado, não. Comece a orar e se mover. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que leva a preciosa semente,
Aí olha só o que o texto diz: andando e está chorando, mas está caminhando. Está chorando, mas não parou. Está chorando, mas a caminhada continua. Está doendo, mas eu não paro. Estou chorando, mas eu não paro. Então a promessa não é só para quem leva a semente chorando, não. É para quem continua andando enquanto chora. Para quem não para no meio do sofrimento. Certamente, eu estou muito impressionado com esse povo da mídia dessa igreja. Voltará. Olha como o salmista coloca. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem o quê? Meu irmão, se você está caminhando, mesmo estando difícil, não precisa ter dúvida, Deus vai fazer. Olha o salmista, sem dúvida, não tem dúvida. Será? Eu estou levando aqui, chorando, sofrendo, mas será que Deus vai fazer? Aí eu leio o Salmo 126 para você, sem dúvida. Talvez a minha palavra não é suficiente para te dizer que o seu choro vai ser revestido em glória, que a sua semente vai frutificar muito mais do que você imagina, que o seu sofrimento vai te levar um tempo de glória para o Senhor. Se a minha palavra não é suficiente, leia todos os dias o Salmo 126, versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, todos os dias você se lembra, sem dúvida, 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 voltará com alegria, trazendo seus muros. É só você continuar levando a boa semente, a preciosa semente. Não abra mão da semente do Evangelho, da Palavra de Deus. Não abra mão da semente da presença do Espírito. Não abra mão de levar o amor de Deus às pessoas. Mas eles me rejeitam, continue levando o amor de Deus. Mas eles me humilham, continue levando o amor de Deus. Mas eles falam mal de mim, continue levando o amor de Deus. Aquele que leva a preciosa semente. Esse é o momento de você fechar sua mão e não abrir por nada. Você que é pão duro, gosta de gastar dinheiro, atravessa o oceano com um punhado de areia na mão e chega lá, está com a areia na mão ainda. Você fecha essa mão, não abre mão da semente que o Senhor te deu. Mas estão me dando semente de amargura. Deixa a semente de amargura para lá, fecha a mão e mantém a semente do amor de Deus. Mas estão me dando semente de rejeição. Deixa a semente de rejeição para lá, continue segurando a preciosa semente. Mas está difícil, eu estou chorando, mas calma, porque é sem dúvida que você voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Porque presta atenção, quando a gente clama, ora e vai, o Senhor nos diz: eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscarem de todo o vosso coração. O Senhor não está dizendo assim, você vai clamar, você vai orar, você vai chamar e você vai encontrar Jerusalém. Você vai clamar, você vai se mover, você vai orar, você vai subir monte, vai fazer jejum, vai fazer campanha, e aí você chega em Jerusalém. Não, o Senhor diz assim: quando você clamar, quando você orar e quando você buscar, você vai me encontrar. Meu irmão, você está muito preocupado com Jerusalém, mas eu estou te apresentando algo muito maior do que Jerusalém, que é a presença de Deus, é a revelação da glória de Deus. Se eu te dissesse aqui que quando você buscasse e se movesse, Deus ia te dar um carro, você ia pular da cadeira pegando uma chave. Se eu te dissesse que a casa ia vir, você ia pular da cadeira, um casamento ia vir, você ia ver a aliança voando para tudo quanto é lado aqui. Mas eu estou te dizendo que você vai encontrar um tesouro muito mais precioso do que uma casa nova, um tesouro muito mais precioso do que um carro novo, um tesouro muito mais precioso do que um casamento. O Senhor está dizendo: quando você buscar, você vai me encontrar. Porque uma vez encontrando o Senhor, Ele diz assim, eu serei achado de vós e eu vos farei voltar para a sua terra. O Senhor está dizendo o seguinte para alguém aqui: não busca Jerusalém não, não busca a bênção não, busca a mim, e eu te levo até lá.
Porque se você ficar buscando só bênção, você não vai encontrar, meu irmão. Tem gente que fala assim, ai, pastor Marcos, podia profetizar umas revelações para minha vida. Não vou, eu tenho a maior revelação ali, ó, que é a palavra de Deus. Não quero que você encontre sua bênção aqui, não. Quero que você encontre com a presença do Senhor. E aí o Senhor te leva para a bênção. O Senhor te leva para a sua terra. O Senhor te leva para o seu propósito. O Senhor te leva para o seu lugar. O Senhor te leva para aquilo que Ele tem para você. O Senhor te leva para realizar o plano que Ele tem na sua vida. Então muito melhor do que encontrar uma bênção, muito melhor do que encontrar uma conta bancária recheada, é encontrar-se com o Senhor que tem o plano nas mãos, dizendo, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas porque eu sou contigo. Então vamos lá, que eu vou te levar para a terra do seu propósito. Vamos lá, que eu vou te levar para o lugar onde você vai encontrar o plano que eu tenho para a sua vida. Se coloque de pé nessa noite, vamos orar ao Senhor.